Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e nós vamos continuar falando sobre a logística verde, a logística voltada para o meio ambiente. E conforme eu disse para vocês ontem, no último programa, a gente vai complementar o assunto e começamos aqui nesse segundo programa com as principais práticas de logística verde e seus benefícios ambientais e econômicos, numa espécie de resumo, e vamos seguir. Então, primeiro nós vamos falar qual é a prática da logística verde, uma descrição breve, os benefícios ambientais e benefícios econômicos nessa ordem. Então, primeiro, otimização de rotas e cargas. Utilização de softwares e algoritmos para planejar caminhos mais curtos e eficientes, consolidar cargas e evitar congestionamentos. Ambientalmente, redução de emissão dos gases de efeito estufa, CO2, poluentes, etc. Menor consumo de combustível. E economicamente, redução de custos de combustível, otimização de tempo, entrega em menor tempo, maior eficiência operacional, portanto. A prática, o uso de veículos elétricos e alternativos. A transição de frotas para veículos movidos a eletricidade ou hidrogênio, ou então biocombustível, especialmente na última milha, ou seja, no momento próximo das entregas, né? Os benefícios ambientais, a redução de gás de efeito estufa, porque até 65% para os veículos elétricos, menor poluição sonora, melhor qualidade do ar, e essa redução drástica de emissão em 65%. Ambientalmente, economicamente, menores custos operacionais, um combustível mais barato, né? Manutenção melhor manutenção, eficiência energética, menor tempo de inatividade, né? Já que se tratam de uso. Embalagens sustentáveis é a nova prática. Uma descrição, utilização de materiais biodegradáveis, reciclados ou reutilizáveis, minimização da quantidade de embalagem. Benefícios ambientais, redução da geração de resíduos, menor uso de recursos naturais, diminuição da poluição por plásticos. Economicamente, economizar em custos de material e descarte, um melhor descarte, a melhoria da imagem da marca por melhor descarte, por não ser poluidora. Em termos de marketing, isso se configura ou deveria se configurar como algo bom. Atendimento à demanda do consumidor um pouco mais bem satisfeita e com menos ostentação, né? Porque hoje em dia as pessoas observam que algumas embalagens são muito ostensivas em relação ao produto que guardam, né? Logística reversa e economia circular, o outro tema aí da logística. Uma leve descrição, processos para a coleta de produtos pós-consumo, para reutilização, reciclagem, recondicionamento ou descarte adequado, design de produtos para serem desmontados e reintegrados na cadeia de valor, o que é característica da logística reversa e, ao mesmo tempo, de economia circular. Ambientalmente, redução de resíduos e aterros, conservação de recursos naturais, redução de necessidade de uso de novas matérias-primas, depauperando, né, e tomando cuidado com a finitude das matérias do planeta. Economicamente, recupera-se valor de produtos, materiais de redução de custos, de descarte, porque você está reaproveitando, potencial de novas receitas de conformidade regulatória, ou seja, você está dentro da legislação, e existe espaço para você pesquisar para novas reutilizações após o reuso. Outra prática, gestão de armazéns verdes, né? Uma descrição, a implementação de eficiência energética, iluminação, a ventilação adequada, né? Condicionamento de ar, aquecimento e ventilação de ar condicionado, energia renovável, né? Baseada em energia renovável, otimização dos layouts, né? E movimento interno dentro das armazenagens, né? O layout da armazenagem melhorado para você ter menos perda em silos, estou chamando de silos, que são os galpões, né?
em termos de movimento interno, e edifícios verdes, ou seja, edifícios com características que sejam menos agressivas de paisagem, utilização de energia, ventilação, circulação de pessoas e veículos e acondicionamento das pessoas, boa iluminação, boa ventilação, etc. E custos econômico, redução de custos energéticos, otimização de processos internos, prevenção de danos a estoques, melhor ambiente de trabalho. Quando você tem menos prevenção de dano ao estoque, você tem mais garantida a integridade dos estoques, menos perda, né? E o ambiente de trabalho sendo melhor, evita doenças, estresse e atrasos e problemas que possam ser pessoais. Colaboração, outro aspecto, colaboração na cadeia de suprimentos. As parcerias com fornecedores e outras partes interessadas, que são chamados stakeholders, e para alinhar práticas seguras, compartilhar conhecimentos e recursos. Isso pode parecer difícil de acontecer, mas isso tem acontecido, porque essa colaboração, essa parceria das partes interessadas, a visibilidade das continuidades em práticas daqueles que estão na linha de solução das entregas, da confecção dos produtos, das peças que são peças para outros, são produtos para outros produtos, ou seja, são composições daquele produto. Isso tudo facilita e economiza, não só para o meio ambiente, no trânsito, no tráfego, como para as pessoas e para a otimização de custos, né? E isso realmente acontece. Ambientalmente, redução coletiva de emissões, né? Porque muitos estão ali fazendo a prática ótima para reduzir emissões, diminuir resíduos em toda a rede e você ter um fornecedor mais responsável, né? Como eu disse, as cadeias de elementos que são produtos para outros produtos, né? Por exemplo, só com esse tal exemplo, o carro, a roda, os eixos, o ferro, o vidro, que vão compor lá o produto final, que seria um automóvel, por exemplo, só para citar o exemplo. Economicamente, seria a melhoria da resiliência da cadeia, quer dizer, a cadeia não se perde em nenhum momento, ela se recupera todas as vezes que você tem uma entrega e uma reintrodução dos produtos, redução de riscos reputacionais, ou seja, você não deixa de entregar em tempo hábil e para a população e para os outros que são os captadores que vão fazer revenda, né? Acesso a novos mercados e uma inovação conjunta, porque quando um inova, ele comunica ao outro. Outra prática, ferramentas de medição e rastreamento de carbono. Aí já são uso de tecnologias e metodologias para quantificar e monitorar emissões de carbono ao longo das operações logísticas. Isso em empresas mais avançadas em alguns lugares do mundo tem sido assim. Não sei se tem sido assim aqui no Brasil. Ambientalmente, identificação do ponto de alto impacto para intervenção, demonstração de progresso e redução de emissões. E economicamente, otimização de custos, por exemplo, combustível de conformidade regulatória, melhoria da confiança e transparência. Inclusive, essa regulação aqui com relação ao ajuste dos próprios veículos, né? Você não pode fazer uma coisa verde e de repente colocar num veículo que é poluidor, ou que tá mal calibrado. Muito bem. Então, qual que é o papel da tecnologia na transformação da logística verde? Então, a tecnologia ela é um vetor, né, indispensável para a concretização da logística mundial. E por isso que a tecnologia não deve ficar distrita a certos rincões, ela tem que ser espalhada. Portanto, é interessante que existe uma comunicabilidade entre os países e entre as empresas do mundo todo, mesmo que elas se sintam concorrentes, exatamente para que a tecnologia possa transformar a confecção dos produtos e dos trabalhos em forma de manter essa logística em funcionamento azeitada, respeitando o meio ambiente. Isso é muito fácil de falar, né? O que está acontecendo mesmo? Porque esse texto aqui, ele é um texto de pormenores, de observação de fatos e eventos, de como que se desenvolve a logística, né? Ele não é uma pesquisa dentro
do mundo para saber se todos esses parâmetros aqui estão sendo efetivamente respeitados. Mas esse texto aqui, ele é um estudo de vários países, de várias empresas, de vários governos, de vários setores que estão observando e tentando viabilizar essas práticas, porque senão nós não vamos chegar lá na frente. Mas isso não é tão legal quanto o texto passa. O ideal seria que nós tivéssemos uma pesquisa. Eu não tenho acesso a isso, teria que fazer um trabalho muito extenso. Esse trabalho aqui, boa parte dele é feito na IA. Para você ter uma IA que você consiga ir tão longe e tão profundamente, que talvez você não consiga, porque, como eu sempre digo, a IA está associada ao mainstream, né? aos poderes ligados às grandes empresas e corporações e governos, e os governos, de certa forma, até subalternos a esse capital. Mas para você chegar a isso aí, você teria que ter uma IA paga, né? E não é um preço qualquer, não, é uma coisa cara, mensalmente cara. E grandes empresas, obviamente, se quiserem ter acesso a esse tipo de pesquisa, eles provavelmente, para ter rapidez nas respostas, eles provavelmente vão pagar aí 2, 3 mil reais por mês aí. Mas para mim que estou aqui apenas como um ensaísta e pesquisador, eu teria que fazer uma pesquisa de campo, né, que também seria cara, mas ainda seria mais barato do que pagar uma IA. E sempre pegando a IA, também paga, né, porque teria que, para você aprofundar muito, você teria que pagar. Eu estou falando isso aí porque os meus textos, os ensaios que eu tenho criado aqui, eles vêm de mais de uma IA e de mais de um setor de pesquisa. E é uma pesquisa de campo indireta, né? É claro que eu sou obrigado a produzir mais texto por mim mesmo, eu não consigo tudo da IA. Obviamente que não, senão eu estaria pagando, eu não estou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que ir em campo é você começar a ter projeto, ter equipe e tal, aí você já vai escrever tratados e não é o meu objetivo. Portanto, eu chamo a atenção aqui de que esses textos, apesar de eles serem ventilem bastante os assuntos, ainda assim eles são superficiais. Por que superficiais? Porque, embora detalhados, eles não estão trazendo a contrapartida dos efeitos efetivos, né? Então, por exemplo, nós vamos falar agora de inteligência artificial. Na China, a inteligência artificial tá sendo ensinada desde das séries primeiras. Eles são uma sociedade que censuram coisas, censuram imprensa, porque eles são muito criticados, eles temem, eles não estão confortáveis, apesar de eles serem competentes e capacitados, é a segunda economia mundial, mas eles não são ainda no mundo como um todo, a mídia não é deles, né? Eles têm a mídia deles lá. Mas a mídia que trafega o mundo todo não é deles, é do Ocidente, ainda é do Ocidente. Esse tipo de poder o Ocidente ainda tem. Então eles ficam regulando para ver o que entra, o que não entra e são ficam muito inseguros com as críticas e saem fora das críticas. Então eles têm essa censura. E quem diz isso são pessoas, são repórteres, são analistas que moram lá, entendeu? Que são entrevistados aí por vários canais do YouTube e a gente eventualmente assiste. Eles falam sobre isso. Então, a inteligência artificial lá, e claro que existe a censura, claro que eles têm redes sociais até maiores mais redes sociais do que se tem aqui no Ocidente, do qual nós aqui dessa parte do Sul Global temos visão, somos linkados. E eles lá têm outras redes, exatamente por causa da questão da censura, das ideias que passam, as críticas que vêm, o que pode atrapalhar e tal. Então, nós temos aqui uma tendência de fazer uma certa contenção, e uma contenção que não está existindo, mas existe uma tendência de fazer essa contenção, uma espécie de censura. Eles têm essa censura implícita lá, mas ao mesmo tempo eles levam as crianças para os computadores, as máquinas, as tecnologias, para dentro das salas de aula e ensina as crianças a manipular. Como eles controlam
eles preferem ensinar. Aqui, como não existe um controle tão explícito, existe um controle, né? Aqui, no mundo no mundo lá de cá, as coisas não são abertas como a gente pensa, não. Quando você fala um assunto ruim, ele pode sair na internet, sim. Quando você fala uma besteira, ele pode sair. Mas existem outras técnicas de controle de coisas que vão contra o mainstream, vão contra o sistema. Isso existe realmente. Aquilo sai, mas não sai com visibilidade. Então, são técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica tentando censurar. Então, a diferença que eu vejo, eu não sei se isso é melhor, se isso é pior, eu teria que avaliar mais, mas aqui as pessoas estão temendo que as crianças tenham liberdade de estar com isso por causa dos problemas, questões psicológicas de ensino. Lá eles monitoram a maneira de fazer isso aí e fazem. Se isso é melhor, se isso vai ser pior para eles, para as crianças, para o desenvolvimento, eu não sou capaz de dizer. Teríamos que avaliar isso aí. Mais para frente a gente pode pensar em fazer algum programa sobre isso. Mas vamos falar aqui da inteligência artificial. Qual é a logística ligada à inteligência artificial? A inteligência artificial, o machine learning e a análise de dados. A inteligência artificial e o machine learning, a IA e o ML, e as ferramentas avançadas de análise de dados são cruciais para melhorar as operações logísticas, óbvio, identificar riscos, oportunidades, minimizar desperdício, aprimorar a eficiência geral. As tecnologias, dessa forma, permitem uma otimização de rotas em tempo real, considerando variáveis dinâmicas como tráfego, condições climáticas, localização de estações de recarga para veículos elétricos, se for o caso. E as distâncias, né? No ambiente de armazenamento, lá dentro do silo, que eu chamo de silos, algoritmos avançados vão orquestrar sistemas de iluminação, aquecimento, refrigeração para conservar a energia de forma inteligente. Gente, é um trabalho imenso. Então, é um trabalho de IA, que a IA tem essa rapidez e capacidade de detectar. A tecnologia não é apenas facilitadora, ela transforma também a possibilidade de transição para uma logística verde numa escala que até então nós não temos. Não temos e já estamos começando a ter em larga escala nos centros mais avançados. A capacidade de analisar grandes volumes de dados, as big data, e aplicar algoritmos avançados de inteligência artificial e de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina, converte a sustentabilidade numa meta de aspiração mundial em relação à realidade operacional que possa se medir e que possa ser otimizada sempre em análise e sempre otimizando. Isso revela eficiências ocultas e reduz o consumo de recursos, tornando a logística verde mais economicamente viável e escalável. Então, olha bem, ela não é viável apenas economicamente para a economia do planeta. Ela é viável economicamente para o próprio usuário, aqui o fabricante, o produtor, o que está apresentando o serviço ou apresentando o produto. Por quê? Porque ele viabiliza também gastos menores dele e energias alternativas. E se ele estiver caminhando com menos rotas, ele está gastando menos e poluindo menos o ambiente. Então existe um duplo sentido econômico aí de eficiência, tanto para o produtor quanto para o planeta. Então, o não desperdício e a boa logística, ela é boa economicamente para todos. As blockchain, né, e as transparências para rastreabilidade. Olha bem, vamos falar do blockchain. O blockchain ela é uma tecnologia de registro distribuído e imutável, tá, que organiza dados em blocos interligados em cadeias. Por exemplo, esses blocos eles contêm informações tipo transação financeira, tá? É um negócio lá dos Bitcoin. E eles são contratos, dados digitais, validados por uma rede de computadores descentralizadas, ou seja, não é ligada a governo, não é ligada a bancos, que são redes, mas que redes que não são ligadas a redes de computadores. Que blockchain não é só banco, tá? Eu estou dando um exemplo do banco, mas assim, eles são validados por uma rede de computadores. Os contratos são contratos digitais. Mas por que é chamado de descentralizado? Porque não são modelos oficiais de centralização.
Quer dizer, são descentralizados em relação a isso, são centralizados em outros blocos que são comuns e que têm intenção daquilo. Por exemplo, o caso do Bitcoin, mas não é o único, tá? Existem outras coisas. Por exemplo, o metaverso também são totens, né? Esses totens também eles pertencem a agrupamentos e redes de computadores. Eles não estão ligados a nada oficial. Então, por isso que é descentralizado. Esse é o sentido de falar a palavra descentralizado, senão ela fica sem sentido. E existem explicações mais profundas, é porque eu não entendo o suficiente disso. A segurança do blockchain reside na imutabilidade, ou seja, aquilo ali é daquele jeito. É como se fosse um governo em paralelo. Aquilo ali é assim, não vai mudar, então você pode operar com aquilo sabendo que aquilo ali é um registro seu, você está registrado ali, você tem um endereço, uma espécie de uma transcrição de uma senha, uma coisa, tem um nome que eu não sei falar aqui agora, não estou lembrando aqui agora. Mas você entra ali naquela rede dessa forma, né? E ela é imutável, os seus dados estão ali resguardados. Muito bem. Então, a segurança do blockchain então reside nessa imutabilidade. Está registrado, a informação não pode ser alterada sem o consenso da rede. Ou seja, se você quiser alterar a informação, porque você está mexendo com uma coisa que tem valor. Se você quiser alterar a informação, o resto da rede tem que ser, vamos dizer assim, entrar em consenso. A tecnologia do blockchain, com seu registro imutável e arquitetura descentralizada, oferece uma solução razoavelmente robusta para aumentar a transparência em toda a cadeia de suprimento. Então, ela permite rastrear com precisão o movimento de mercadoria. Então, agora nós já estamos falando do blockchain como os blocos em redes dessa tecnologia para produtos, tá? Então, como é que seria? Ela permite rastrear com precisão o movimento de mercadorias, verificar observações de sustentabilidade, de inconformidade com a regulamentação, por exemplo, da Europa, né? Produtos que sejam livres de desmatamento, né? Na Europa você vai fazer trânsito de produtos que não tenham origem em desmatamento. Por exemplo, desmatou uma área, colocou o boi lá, matou o boi e vendeu a carne. Não, essa carne não é aceita por causa da origem dela. Desmatamento. Desmatamento faz mal para a nossa floresta, para questões ambientais, para que vai repercutir no mundo todo. Então a Europa não pode ser mercado para isso. É como se você estivesse rastreando na compra de um produto, uma chave, um isqueiro, qualquer outra coisa, um aparelho eletrônico, rastreando para saber, não, peraí, de onde veio esse aparelho? Esse aparelho foi vendido numa loja, foi vendido pela internet, ou foi um produto roubado, né? Então a origem do produto agora interessa. Então esse blockchain ele faz esse rastreamento, e nesse rastreamento ali a coisa não é modificada, aquilo saiu daquilo ali, está na rede, pronto, é ali, então está blocado ali. Porque existem lugares que você vai ter regulamentação, no caso, nós demos exemplo aqui da União Europeia. Em um cenário onde a visibilidade e a transparência, por causa dessa tecnologia blockchain, são cruciais para a responsabilidade corporativa e a demanda do consumidor, o blockchain atua como um construtor de confiança. Assim como ele é lá para o Bitcoin, assim como ele é lá para o metaverso, assim como ele é... O blockchain, o metaverso não é exatamente blockchain, mas estou falando por causa dos totens, né? Ele não apenas melhorou a eficiência interna, mas também serviu como uma ferramenta essencial para a conformidade regulatória e a comunicação das partes interessadas, ajudando a combater a lavagem verde. O que é a lavagem verde? Combater a lavagem verde significa lutar com a prática de empresas que promovem uma imagem falsa ou até exagerada de sustentabilidade ambiental de seus produtos ou serviços, com o objetivo de enganar consumidores. Ou seja, ele trabalha com marketing, mas por baixo dos panos, o marketing dele é que ele é exatamente bonitinho, maravilhoso e tal, mas ele está fazendo uma espécie de lavagem, é como se fosse lavagem de dinheiro, só que a lavagem verde, ou seja, ele está mascarando algo que ele está fazendo subrepticiamente. A capacidade de fornecer um registro verificável e inalterável de todas as transações é a origem fundamental para a complementação das iniciativas da logística verde, baseada inclusive nesse blockchain. Então, a lavagem, o greenwashing, é uma lavagem verde, é uma maquiagem verde, onde a realidade ambiental pode estar distorcida. Por isso que precisa da transparência e por isso que você precisa dessas tecnologias. Os veículos elétricos
e otimização das frotas para veículos elétricos. A transição para a frota de veículos elétricos é uma tendência crescente, fundamental para a descarbonização do transporte logístico. Porém, você precisa de energia elétrica, você precisa de autonomia, você precisa de... Porque o veículo é para deslocamento, né? Seja ele de que natureza for, e ele precisa do combustível. O combustível é eletricidade. Quanto de eletricidade nós temos que produzir? Como que nós produzimos eletricidade? É sempre eletricidade limpa em todos os lugares? Porque se não for, nós estamos trocando 6 por meia dúzia, né? Então isso aí é uma tendência crescente, fundamental para a descarbonização, mas se você não cuidar, por exemplo, se você precisar de baterias cada vez maiores, melhores, mais aperfeiçoadas, você precisa de matéria-prima que é lítio, cobalto, níquel, etc. Se isso aí for de difícil acesso e você gastar energia, às vezes não limpa para produzir aquilo ali, na cadeia da energia limpa lá na ponta, você está fazendo energia suja aqui no início. Uma coisa não está valendo a pena em relação à outra. Então, é preciso de olhar para isso aí. Isso também está na pauta das discussões. Agora, a mudança para energia elétrica é uma mudança impulsionada por custos operacionais mais baixos, que a energia elétrica, dependendo de como ela é mais em conta do que a energia fóssil, né? Oriunda do fóssil. Devido à eletricidade, ela é bem mais barata que os combustíveis fósseis, mas depende. Se essa energia for limpa, advinda da eletricidade, ou energia eólica, ou energia fotovoltaica, etc., dependendo, ela pode ser cara, porque esses processos não são processos baratos, até porque são intermitentes. Bom, então, e a energia elétrica também ela tem uma manutenção menor. Um motor elétrico ele tem muito menos características e componentes do que um motor a combustão, né? E então além de fazer significativas reduções. As inovações nesse campo incluem desenvolvimento de veículos elétricos autônomos e até mesmo navios-tanque, olha só, totalmente elétricos e cargueiros independentes, né? A eletrificação de frotas representa a forma mais direta de descarbonizar o transporte logístico. O fato dos veículos elétricos apresentarem custos operacionais mais baixos e menos tempo de inatividade cria um forte incentivo econômico que acelera a adoção, demonstrando que a sustentabilidade pode ser condicionada à eficiência financeira. Esse alinhamento entre benefício ambiental e econômico torna a eletrificação uma estratégia altamente atrativa e de rápida implementação. Somente tem um porém a dizer. Isso aqui parece muita propaganda de uma coisa que é boa. Não resta dúvida. Em termos de meio ambiente é lógico. Mas a produção de energia elétrica é complicada. Não é tão fácil, não é isso? Ferramentas de medição e rastreamento de pegada de carbono. A medição da pegada de carbono é um objetivo central da logística verde, pois o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, metodologias reconhecidas como a norma internacional, tem um número aqui, 16258/2013, 2003, são utilizadas para cálculo de consumo de energia de níveis de emissão de efeito estufa, né? A norma internacional, esse número que eu citei, estabelece uma metodologia para cálculo de declaração de consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa em serviços de transporte de passageiros e mercadorias. Então você tem que estar dentro da norma. Atualmente, empresas especializadas oferecem soluções tecnológicas para saber calcular isso, por remessa, fazendo relatórios detalhados e dando certificação climática. Iniciativas globais como a Climate Trace mobilizam a comunidade tecnológica para rastrear a emissão de gases de efeito estufa em escala mundial. E a capacidade de medir e reportar essas emissões fornece uma base de dados necessária para identificar gargalos, planejadamente, instruções práticas para melhoria, para controlar resultados, demonstrar responsabilidade internamente para todos os participantes de interesse daquele produto, né, daquela fabricação e daqueles que regulam. Isso transforma a intenção de sustentabilidade numa ação quantificável e verificável. Agora, impulsionadores e barreiras para a implementação global. Olha, implementar a logística mundial para o meio ambiente, isso depende de uma interação complexa de fatores. E esses fatores impulsionam, mas também existem barreiras.
Então, devido a fatores que estão acelerando a transição para práticas logísticas mais sustentáveis em escala global, nós temos, por exemplo, as pressões regulatórias e os acordos internacionais. Há uma crescente imposição de critérios. Acordo de Paris, as normas do ISO 14001, iniciativas como o Acordo Verde Europeu, o Regulamento Antidesmatamento da União Europeia, que exige verificação de livre desmatamento, reforçam a urgência e obrigatoriedade de sustentabilidade da cadeia. Existe a demanda de consumidores e reputação de marca. Veja bem, os consumidores estão cada vez mais conscientes, valorizando empresas que adotam práticas sustentáveis. Eu diria que talvez isso exista no mundo afora. Aqui no Brasil, sinceramente, não vejo. A sustentabilidade não é apenas uma questão de responsabilidade. Ela vai se tornando um diferencial de mercado quanto mais se falar disso, né? Muito bem. Benefícios econômicos e eficiência operacional. A adoção de práticas verdes frequentemente resulta em redução de custos, com menor consumo de combustível, minimização de desperdícios. Você vai usufruir também de avanços tecnológicos, tecnologias como inteligência artificial, machine learning, internet das coisas, o blockchain, estão permitindo níveis sem precedente de otimização, visibilidade, transparência das cadeias de suprimento, e essas ferramentas são cruciais para a implementação eficiente de estratégias de logística verde. Existem iniciativas de governos, organizações internacionais, como, por exemplo, o Pacto Global da ONU, o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial, através do Fundo Fiduciário Multidoadores, o Banco de Asiático de Desenvolvimento, ADB, com foco em transporte de baixo carbônico, a União Africana, com programas de infraestrutura verde, a Organização Marítima Internacional, a IMA, com regulamentações ambientais para transporte marítimo, estão promovendo e financiando a transição para logística verde. Então é uma coisa que está acontecendo em muitos continentes. Os esforços são coordenados por organizações internacionais, mas também por governos, e ampliam pressões, criando ambiente global propício para a transformação sustentável, e isso aí seduz o fabricante a entrar na roda, porque se ele não está fazendo, o concorrente dele está. Agora, existem barreiras, né? Dependência de combustíveis fósseis e custo elevado, falha nas infraestruturas e complexidade de fragmentação de cadeia de suprimento, investigação se existe pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, falta de conhecimento e cultura organizacional. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, a dependência de combustível fóssil. A indústria logística ainda apresenta uma alta dependência de combustíveis fósseis, é uma coisa que eu falei agora mesmo. E disponibilidade de soluções práticas e viáveis para diminuir essa dependência limitada. Além disso, os custos iniciais para a aquisição de veículos elétricos e para integração tecnológica em larga escala ainda são elevados, representando um desafio financeiro específico para as empresas, especialmente em contextos macroeconômicos desafiadores, né? Falta de infraestrutura, expansão logística verde, dificuldade pela falta de infraestrutura de abastecimento adequada, como estações de recarga para veículos elétricos. Às vezes você vem daqui para lá e lá não tem essa infraestrutura. A infraestrutura de transporte intermodal, embora promissora para a sustentabilidade, ainda está em planos preliminares devido à dificuldade de investimento. E esses investimentos são feitos pelo Estado, né? Então, se o Brasil, por exemplo, quiser fazer esse tipo de investimento, ele vai ter que fazer, o Estado brasileiro fazer investimento em pontos de recarga, né? E também tentar atrair para cá empresas que vão produzir veículos elétricos, inclusive multimodais. Complexidade e fragmentação da cadeia. As cadeias de suprimento globais são profundamente complexas e distribuídas amplamente, o que torna a aplicação e fiscalização desses padrões, dos padrões éticos e ambientais, um desafio. A inconsistência das estruturas regulatórias e a falta de políticas padronizadas, porque tem que padronizar de um país para o outro. Existem países, por exemplo, que cada estado dentro do país tem uma política, tem uma lei. Aí fica difícil você entrar lá para dentro, né? Quer dizer, essas coisas têm que ser feitas mais em bloco dentro dos países e dos países para os outros, né? A inconsistência das estruturas regulatórias e falta de políticas padronizadas de diferentes regiões do país complica os esforços de implementar isso aí de forma unificada. Investimentos. Manter-se atualizado com o ritmo acelerado de avanço tecnológico e logística sustentável exige investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, que pode ser desafiador e dispendioso para as empresas e para alguns países. Sistemas avançados como o sistema de logística subterrânea
são chamados de ULS, embora tecnologicamente viáveis, enfrentam muitos custos, altos custos de construção que impedem sua implementação em larga escala em muitos lugares. Falta de conhecimento e cultura organizacional. O ambiente, a atitude ambiental de gestores e o controle percebido sobre o comportamento pode atuar como barreira em implementação a práticas verdes. Tem gente que não cede, tem gente que não entende isso, não existe uma cultura ainda bem adensada nas populações e nas formações, né, dos profissionais, dos próprios empresários, em larga escala. A baixa conscientização pública não é só do povão, não, né? Eu estou dizendo pública, ele está dizendo aqui pública no sentido de ser algo mais do que meia dúzia de autoridades e especialistas e conhecedores da área, ou alguns profissionais de algumas empresas. Isso aí tem que permear todas as empresas em larga escala, para que as pessoas possam fazer essa logística subterrânea, como se fosse uma coisa mesmo que estivesse entranhada e perpassando por todos os lugares, né? Isso aí pode dificultar os investimentos, né? E essas barreiras não são apenas financeiras, não é só grana, elas também são estruturais, tecnológicas. Nem todo mundo tem a mesma tecnologia, nem todo mundo tem conhecimento de tecnologia, fez investimento em cultura e tecnologia, né? E existe uma coordenação de várias partes interessadas para que isso seja superado. Bom, agora nós vamos estudar qual que é a probabilidade de que essas logísticas verdes ou mundial para o meio ambiente sejam definitivamente implementadas. A probabilidade de implementação da logística mundial para o meio ambiente varia significativamente em diferentes horizontes temporais. Por quê? Porque reflete a complexidade dos desafios e a dinâmica dos impulsionadores. Existem resistências, existem absolutos desconhecimentos. Curto prazo, de 0 a 3 anos. Olha, de 0 a 3 anos nós podemos ter um progresso incremental e foco em eficiência. No curto prazo, a probabilidade de implementação de certas práticas de logística verde é alta, especialmente aquelas que oferecem retornos financeiros imediatos ou atendem exigências regulatórias urgentes, porém já existentes. Há uma alta probabilidade de progresso em medidas de eficiência operacional, como otimização de rotas, através de software de roteirização inteligente, realização de manutenção preventiva de frotas, melhora do consumo de combustível, otimização de espaço de carga para reduzir o número de veículos necessários, uso de embalagens sustentáveis que minimizam o material ou utilizam componentes recicláveis, biodegradáveis. Essas medidas são extremamente exigidas porque resultam em redução de custos operacionais, tornando-as economicamente atraentes. E já tem um tempo que estamos trabalhando com isso. Haverá um avanço também na medição da transparência, com a adoção de ferramentas de rastreamento de pegada de carbono. Isso é impulsionado por vários organismos que nós já falamos aí. Edificação da última milha também verá um início promissor, ou seja, no momento que está no país, está ali, está próximo do silo, o veículo elétrico vai levar. Isso também poderia, já está implementado. O principal desafio desse período será dependência contínua ainda de combustíveis fósseis para transportes de longa distância. Em suma, em prazo curto, ele será marcado por progressos significativos em áreas que oferecem retorno financeiro imediato, por causa dos retornos financeiros. Agora, entre 3 e 10 anos, nós temos que pensar na expansão da eletrificação e integração tecnológica. Então, fazer isso aqui agora, mas vai aumentar a demanda de energia. Aonde que está a infraestrutura disso? Qual o capital? E se isso aí também não é oneroso para o ambiente? Vamos ver isso aí. No médio prazo, a probabilidade de implementação de uma logística verde mais abrangente é moderada, mas pode chegar alta. À medida que as tecnologias se aprimorem, os custos diminuam, mas é preciso de pesquisa e desenvolvimento. A eletrificação de frotas deverá acelerar, expandindo o uso dos veículos elétricos para rotas de distância média, impulsionada pelo desenvolvimento de uma infraestrutura de recarga mais robusta e pela queda de custos de baterias, né? Mas será que as baterias vão ter queda de custo? Bom, eles estão descobrindo outros materiais aí em simbiose de alguns metais que estão barateando, pelo menos na China tem notícia disso, barateando o custo da bateria e diminuindo seu tamanho. Mas o custo de retirada disso aí dos locais de produção ainda é alto.
e envolve periculosidade. E quanto mais tempo você fizer essa extração, mais difícil vai ficando para você extrair. Haverá uma maior integração de tecnologias de IA e ML, ou seja, inteligência artificial e machine learning, com aprendizado, né? Será utilizada uma forma mais sofisticada para otimizar toda a cadeia de suprimentos, incluindo gestão de inventário, armazenamento, planejamento de rede. A logística reversa e os princípios da economia circular vão ganhar força específica, vai ter um aumento na implementação de programas de retorno e uma maior adoção de modelos circulares, né? Aquele que você produz e reutilize, parará, impulsionados por regulamentações a fim da vida útil do produto. Agora, a colaboração entre empresas, governos e organizações internacionais se fortalecerá, ou não, porque senão não vai acontecer nada. Isso aí pode mudar, estabelecendo padrões globais, compartilhando as melhores práticas, o que é crucial para harmonizar esforços de sustentabilidade. O principal desafio nesse período será superar a fragmentação regulatória entre várias regiões e países, bem como a necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura e pesquisa, desenvolvimento contínuo. O prazo médio será caracterizado por uma transformação mais profunda em tecnologias emergentes, se tornando mais maduras e integradas. Mas ele ainda não falou aqui de como é que nós vamos fazer para aumentar a oferta de energia elétrica. Longo prazo, mais de 10 anos. Transformação sistêmica e logística verdadeiramente global. Bom, é expectativa. No longo prazo, a probabilidade de uma logística mundial para o meio ambiente ser concluída é alta. É uma expectativa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, estamos pensando que no curto e médio prazo nós continuamos trabalhando em prol disso. Agora ela vai ficar condicionada ao esforço global focado no investimento contínuo daqui para frente, daquilo que já veio e daquilo que vai para frente. Esse período será marcado por uma descarbonização abrangente do setor de transporte, com uma transição em larga escala para modais de baixa emissão, incluindo ferrovias, hidrovias, transporte marítimo, aéreo, impulsionado por combustíveis alternativos ou eletricidade. O desenvolvimento da infraestrutura para veículos independentes e drones em larga escala para entregas também se tornará uma realidade. Por exemplo, você pode comprar, estava vendo lá um videozinho na internet, no YouTube, eu estava vendo lá uma propaganda lá de dentro da China. Uma moça, né, brasileira, eu acho brasileira, estava lá na China e ela fez um pedido lá de um hambúrguer. Então ela foi para um local, tinha uma placa lá dizendo que ali era o lugar de receber. Ela fez o pedido pelo celular. O hambúrguer chegou para ela em minutos, né? Pelo drone, desceu ali e ela fez ali, acho que ela já tinha efetivado o pagamento pelo celular também. Então, eu estou dando ideia de drone, né? De hambúrguer, mas pode ser outros produtos, né? Inclusive o correio. As cadeias de suprimentos se tornarão predominantemente circulares, com um sistema de ciclo fechado, bem integrados, a um design de produtos intrinsecamente sustentáveis, onde a redução de resíduos é incorporada desde a concepção, né? A inovação contínua será um motor. Nós vamos desenvolver novas tecnologias como sistemas de logística subterrânea, né? E materiais avançados, além de novos modelos. Uma logística mundial para o meio ambiente completamente inovadora no longo prazo será caracterizada por baixas emissões, alta eficiência de recursos e resiliência. Agora, nós temos alguns autores aí, mais para frente eu estou pensando aqui em fazer alguma coisa de como que nós vamos aumentar o padrão de fornecimento de energia elétrica no mundo, que o mundo vai ser elétrico. Agora, a produção de energia elétrica, ela vai vir de onde? Né? Nos vários países. Isso aí pode dar até conflito. Vou fazer um estudo sobre isso aí. Provavelmente nós vamos fazer um vídeo, ok? Ele fala aqui eu sempre peço para as IAs e sempre pesquiso as fontes onde eu vejo escrito alguma coisa, né? Vários lugares que eu parei aqui. Então ele cita aqui, por exemplo, autores proeminentes que evoluíram para a compreensão no avanço da logística verde: Alan McKinnon, Michael Brown, Anthony Whiting, editores de obras seminal como Green Logistics, Provision and Environmental Sustainability and Logistics,
essas palavras aí todas em inglês aí não ajudam muita gente. Então aqui tem a Maria Reed Brodinho, Philip Greening, Ki Huan Lai, Cristina Wade White, e Breno Bergantini e vários outros aqui. Inclusive tem aqui alemães, italianos, tem chinês, tem até indiano, tem indiano aqui, tem russo. Bom, e vários periódicos aqui. Ele traz alguns periódicos aqui que a gente poderia... na realidade, esses aqui fui eu que coloquei, que olhei. Mas assim, ele também, a IA me trouxe aqui vários periódicos aqui, Association of Supply Chain Management, o Global Report Initiative, ISO 14001, a norma internacional, né, o Acordo de Paris, Organização das Nações Unidas, Fórum Econômico. Isso aí tudo é fácil de você achar na internet, tá? Eles próprios citam e você abre o texto e está lá, União Africana, Organização Marítima Internacional e tal. Então, olha bem, essas fontes coletivas elas demonstram a profundidade do conhecimento do esforço global multifacetado para contribuir com essa logística verde, como um componente essencial para um futuro ambiente sustentável. Agora, isso precisa de haver uma comunicação. O mundo hoje em dia ele anda muito conflituoso por questões de hegemonia que nós já lemos, já estudamos, já falamos aí para trás. Então, a logística verde é algo a ser visualizado, ela não depende do cidadão comum especificamente, ela depende de grandes players, como empresas, players como países, players como políticos, tá? E players como pessoas que se engajam na alma da coisa. Você vê as coisas acontecendo e não saber como que elas acontecem, porque existe um apanhado de coisas aqui especificamente sobre isso aí. Quando chega até você não sabe o trabalho que aquilo deu, né? E quantos tiveram até as vidas às vezes sacrificadas, né? Por exemplo, nesses silos dessas entregas rápidas. É complicado. Bom, gente, então eu vou deixar aqui não como forma de promessa, mas como forma de interesse, que nós vamos estudar e como que será a produção global de energia elétrica devido à alta demanda, tanto para a logística verde, quanto para as IAs, os machine learning, os data centers, né, que estão sendo espalhados pelo mundo aí, e que podem suprimir, né, que podem dividir a energia que nós usamos para os nossos automóveis elétricos, para as nossas casas, para os nossos escritórios, para as nossas indústrias, para as nossas empresas. A energia pode de repente ficar mais cara e tem que haver muito investimento. Então, por isso, a gente tem que estar sintonizado com esse mundo moderno, que hoje em dia é conflituoso em função de hegemonias e que um quer vender e o outro quer também, que um quer disputar e o outro quer também. Eu agradeço a sua participação, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha trazido informação para você. Como eu disse, ele é um vídeo para chamar a atenção. O ensaio é um ensaio superficial, é um Frankensteinzinho, eu juntei muitas coisas aqui, você vê que tem linguagens diferentes durante o texto, e saíram aí de lugares aí oficiais, não oficiais, mas todos eles fidedignos, tá? Mas ainda assim é um vídeo superficial. Se você quiser ler sobre isso, fica aí a dica. Eu agradeço você estar aqui comigo. Agora, principalmente, compartilha isso para que mais pessoas possam ter acesso, compartilha para que eu possa ter mais comentários, deixa seu comentário, como que você viu esse tema, o que você sabia disso, o quanto que você poderia contribuir se você tiver alguma noção de algo, né? Traz aí alguma coisa para a gente. Críticas, obviamente, você pode fazer desde que sejam educados. E assina o nosso canal, tá? Aperte o sininho para você saber todas as vezes que nós trouxemos algum assunto à baila que a gente achar muito importante. Esse nosso canal aqui é um canal para trazer informação, para trazer conteúdos fidedignos, mais do que informação, cultura nos diversos estratos e diversos sentidos, ok? Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!